A extrema-direita no Brasil, ela criou o cristianismo não cristão. Em 2013, você pediu a cassação do Bolsonaro. Pediu a cassação do Bolsonaro. Vereadora federal, 2 vezes estadual, presidente de comissão, líder de bancada, e os caras me tratavam como se eu fosse minha filha de 10 anos. Imagina, tipo, em 1 hora você ser 80 vezes interrompido na sua fala. Foi com certeza o pior momento da minha vida. A classe média no Brasil, ela se sente parte da elite. Né? E ela tão longe da elite. É uma armadilha. Vão te prender. Estou aqui com ela, uma querida amiga, feminista, jornalista e que tem uma história incrível. Seguinte, Manu, você foi a deputada mais jovem da história de Porto Alegre, depois deputada federal mais votada 2 vezes, deputada estadual, doutoranda, mas o que ninguém sabe sobre Manu Dávila? Baixo! Nunca pensei nisso, que ninguém sabe. Que ninguém sabe sobre você. Será que tem, na época da internet, alguma coisa que ninguém sabe? Porque as pessoas sabem mais coisa de você do que talvez você saiba. Não sei. Eu acho que pouca gente sabe uma coisa que é engraçadíssima quando descobrem, que eu gostei e gosto muito de heavy metal. Ah, sério? É uma coisa assim que a galera fica meio desconcertada. Mas você vai pra assim. show e fica assim... Não, agora eu não vou mais show nenhum, né? Pelo amor de Deus, eu fico sentada. Não tenho mais idade pra show. Acho que a curiosidade minha que mais causa estranheza. Também porque as pessoas têm muito preconceito com metal e elas acham que quem gosta de metal só gosta daquilo. Então elas veem, ela gosta de MPB, ela gosta de samba, né? Ela é casada com um cara que toca rock. Como que entra aí? Não, é como se não encaixasse por causa dos estereótipos das pessoas, né? E acho que essa é uma das coisas mais... inusitadas. Eu tô pensando muito nisso porque a Laura... Laura é filha dela. A Laura é minha filha, ela escuta no carro comigo. Heavy metal? Porque eu escuto no carro. E daí ela acha muito insólito, sabe? E eu acho que ela fez eu perceber também que as pessoas não imaginam isso. Nossa, eu não fazia a menor ideia. Tanto que muita gente que começou a militar comigo no movimento estudantil antes de eu ser vereadora, meus 17 a meus 22, tem uma imagem minha sempre vestida de preto. A Luciana Genro mesmo, a gente estava falando dela antes de começar a gravar, esses dias escreveu um depoimento, acho que no meu aniversário, sobre mim. Me lembro dela de calça e camisetão, porque era como eu andava sempre. Calça e agora você é Patricinha. Que Patricinha, João. Mas tinha gente que chamava de Patricinha. Por que você entrou na política tão cedo? Eu fui uma criança que sofreu muito com as desigualdades, assim, né? Eu tenho uma memória da minha infância atravessada por muito sofrimento com o mundo, sabe? Porque a criança ela ainda não tem as chaves para interpretar a realidade, e a realidade é muito brutal. Então eu tinha... Os anos 80 foram anos, assim, que a televisão, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, mostrava populações sendo dizimadas, a fome em determinados territórios. E a minha cidade, que eu morava, tinha uma criança de rua. E pra mim, aquilo, da minha idade, né, que era o único menino negro que eu convivia, aquilo transformou, assim, a minha percepção sobre a realidade, porque era muita gente brincava junto, e eu me lembro sempre da hora que a porta fechava, e eu entrava, e esse menino ficava... Ia dormir na rua. Do lado de fora, num lugar que eu não sabia onde era, né? E então isso foi me acompanhando, assim, ao longo da minha vida. Quando eu entro na escola... Eu já participava do Grêmio, me envolvia, né? Eu lembro que esses dias morreu meu primeiro namorado, assim, que eu namorei dos 16 aos 20. E eu me lembro que de formatura do ensino médio ele já me deu um manifesto comunista. Nossa. Foi meu primeiro manifesto comunista, assim, um quadro. Então já era algo que já estava ali, né? Para as pessoas de fora era talvez mais evidente do que para mim. Quando eu entrei na universidade, eu conheci o JS, que é a União da Juventude Socialista, e organizei isso, dei nome para as coisas que eu sentia. Aquilo que para mim era sentimento, né? De indignação com a desigualdade, ganhou nome e um caminho para tentar enfrentar. Então a política foi o lugar que eu encontrei como dar nome para as coisas que eu sentia, para além dos meus sentimentos. E como pensar em transformar aquilo, não ficar vivendo com aquele sentimento de desespero diante da realidade. Que é um sentimento que eu não entendo como as pessoas não têm, sabe? Eu sou uma pessoa desesperada, eu acho que as pessoas deviam ser desesperadas. Eu me desespero, assim, com a realidade, nos momentos que né? Porque a gente vai vivendo a vida, pega filho na escola, deixa filho na escola, cozinha, e a realidade, ela escapa por entre os dedos quando a gente tá consumido por isso. Mas quando a gente olha para o mundo e quando a gente presta atenção num país extraordinário como o Brasil, com a desigualdade que tem, a gente precisa encontrar um caminho para deixar de ser só desesperado. Sim, mas sabe que tem um conceito que chama círculo de consideração ou círculo moral, que dentro desse círculo estão as pessoas que você considera muito. Então, no centro, as pessoas que você muito considera e em volta, as pessoas que você considera. Quem está fora desse círculo são aqueles seres que você não considera. Então,
O que eu tenho visto hoje é que tem muita gente que não considera no círculo delas algumas pessoas. Os negros, as mulheres, as pessoas trans. As pessoas pobres. As pessoas pobres. Aquele discurso. Pessoas em situação de rua. Exatamente, não é pessoa. Então, ver alguém em situação de rua é como se fosse um objeto que está na rua. Sim. E você tem essas pessoas todas lá dentro, né? Como fazer para aumentar esse círculo de consideração de pessoas que invisibilizam outras? Eu penso muito sobre isso e eu acredito muito na capacidade destruidora que os adultos têm sobre as crianças, que são seres que se indignam e que refletem sobre isso. Elas nascem com isso. Elas constatam isso, elas veem tudo. Elas veem, né? E eu acho que os adultos dão respostas para que as crianças interpretem o mundo a partir de paradigmas deles que naturalizam a desigualdade. Eu nunca tive isso. Nunca ninguém me disse na minha casa que a vida era desse jeito. Nunca. Nunca ninguém me disse, o Fábio dorme na rua porque dorme. Nunca ninguém me disse Porque ele não isso. trabalhou o suficiente. Porque ele não trabalhou o suficiente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante pra gente pensar. Quais são as respostas que nós damos para as crianças? Quando nasceu minha primeira sobrinha, a Isa, que tem 15 anos, eu lembro de um dia na frente da casa da minha irmã, a gente entrando no carro, eu e minha mãe, e ela, né? E tinha uma pessoa em situação de rua. E claro, os adultos entram, né? Mulher, de noite, sempre tem aquela coisa, um pouco de medo, um pouco de não sei o quê, né? E ela, boa noite, moço. Ela via ele. E ela via ele inteiro. E não pela metade, não atravessada por todos os preconceitos que os adultos carregam e concepções de mundo. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu acho que, no fundo, o que a gente precisa debater é qual é o mundo que a gente quer. As pessoas não vão ampliar o círculo delas se elas acharem que a solução para os problemas delas são individuais. Né? Até egoisticamente, é preciso pensar num outro mundo para sobreviver. Né? O cara quer ser egoísta, tudo bem, amigo, quer pensar só em ti. Não tem jeito, a violência bate na tua porta, a desigualdade tá ali. Ó, a questão climática. Como foi na pandemia? É óbvio que as consequências do vírus não são democráticas, que quem é rico pode ficar mais em casa do que quem é trabalhador, do que a situação, né? Sim. Isso é óbvio, não é sobre isso que eu tô falando. Mas bate na porta de todo mundo. Bateu na porta de todo mundo, né? A enchente no Rio Grande do Sul. Então, não existem caminhos nem para uma vida boa, egoística, sem pensar no coletivo. No coletivo, na sociedade, em caminhos que melhorem a vida das pessoas. E eu acho até engraçado tu me perguntar isso, porque num país que é majoritariamente cristão, como o Brasil, né, eu associo muitos caminhos que eu percorri ao fato de eu ter sido uma criança educada em escolas de freira. Né? Porque para mim sempre foi muito próximo, assim, eu nunca consegui entender essa contradição. Eu consigo entender entre as instituições religiosas e, né, mas da doutrina, do Novo Testamento, dos valores cristãos, eu nunca consegui entender como é que alguém viu uma contradição entre isso e o que eu defendia, que era o comunismo. Nunca, né? Eu ficava pensando assim, cara, que galera estranha, como é que eles veem? Então, como é que pode, num país que é majoritariamente cristão, a gente está dizendo que as pessoas defendem caminhos egoísticos e solitários que não olham para o próximo. E caminhos violentos. Como explicar que na parada, esqueci como chama, naquela parada evangélica que tem, naquele... Marcha de uma grande arma, assim. Para mim é completamente contraditório. A extrema-direita no Brasil, ela criou o cristianismo não cristão. Exatamente, né? Criou o cristianismo não cristão. É o cristianismo que abre mão de todos os ensinamentos de Cristo. E como as pessoas caem nisso? João, aí eu acho que faz parte das grandes respostas que a gente tem que dar, né? Então, eu acho que a gente primeiro precisa olhar o que é a dimensão da crise nas pessoas que vivem com precariedade na nossa sociedade. O que é o volume de trabalho, o que é as jornadas de trabalho, quais são as condições de trabalho num país forjado em cima da escravização de pessoas, qual é a cultura do trabalho. Sim. Né? Não estou falando só sobre ter ou não ter trabalho. Tudo bem, tu vence essa primeira etapa, tu tem um trabalho. Né? Tu é garçom de um restaurante. Qual é o pacto social dessa relação de trabalho? É forjado em cima da violência, né? Então, primeiro, acho que a gente precisa entender o buraco que a gente está enfiado. O que é ser um dos países mais desiguais do mundo? O que é viver num país com a mais longeva escravização de pessoas? O que são esses pactos originários do país, do Brasil enquanto nação? E o que isso reflete no cotidiano? Porque a vida das pessoas é muito difícil. E esses líderes da extrema-direita, eles são líderes, não de um sonho, mas do reconhecimento da ausência total de caminho, né?
Para mim é muito nítido, eles não estão vendendo uma política de segurança. Eles estão dizendo, não tem solução coletiva para segurança. Te arma, bandido bom é bandido morto, que tu mate esse cara. Entende? Eles não apresentam nenhuma perspectiva de pertencimento. Olha que loucura, a construção do senso de coletividade deles se dá a partir da exacerbação máxima das saídas individualistas, né? E acho que a gente precisa também olhar para os nossos próprios passos para entender por que as pessoas se apegam a isso. O Brasil é um país que tem uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, com mais de metade do seu território tomado por milícias. Quem vive nessas comunidades? As trabalhadoras e os trabalhadores. Mas em alguns... Qual a dimensão disso na agenda da esquerda brasileira? Pequena, na minha interpretação. É que para pessoas com muito poder, extremamente egoístas e que não entenderam aquilo que você falou agora há pouco, individualizar as pessoas faz sentido. Porque coletivamente, se todo mundo entender o que você está falando aqui, a gente vai se unir, vai ter sindicato, vai ter luta coletiva para ter uma igualdade maior. Mas para quem tem poder, é melhor você individualizar cada pessoa, porque daí não vai estar todo mundo junto e eles com dinheiro conseguem mandar nos outros. Sim. Então é uma agenda deles que eles vão lá e organizam isso para separar todo mundo e desumanizar as pessoas. Desumanizar as pessoas é parte essencial da maneira como eles constroem o poder político deles, né? Tem um livro de um autor francês que está super badalado, o Edouard Louis, que chama Quem Matou Meu Pai. E esse livro, ele tem uma dimensão muito impactante para quem acredita na política, porque ele mostra, né, a vida desesperadora de um homem trabalhador na França pobre, que é o norte da França, e a dimensão, esse homem, ele se torna, ele tem um problema, né, no trabalho e ele se torna, no que no Brasil a gente chamaria aposentado por invalidez, chama assim no Brasil, né, que é um termo péssimo. E ele passa a vida dele a ser destruída a partir dessa relação do Estado com ele. E aí o filho vai contando essa história, uma história de um homem médio francês, com seus preconceitos, violento com a mulher, mas que tem a vida liquidada pelo mundo do trabalho e pelo Estado. E ele termina, ele diz, quem matou meu pai foi a política na França. Nossa. A política, ela só é capaz de matar aos trabalhadores, aos mais pobres. São essas pessoas que são destruídas pela má política. Para a classe média, no fundo, faz pouca diferença. Né? É o que ele vai. Entendi, ele não mostra. vai mudar muito a vida delas. O livro é pequenininho, quem não leu ainda, leia. Aliás, apesar de estar na moda, o Edouard Louis é um ótimo autor. Mas para mim ele foi assim, ele é um livro quase didático para que a gente entenda para quem que a política é relevante e mais que isso, os impactos na subjetividade, porque ele é um cara que trabalha com a subjetividade. Então ele mostra assim que a família dele já era uma família com problemas, mas o impacto no seio familiar daquele homem está destruído, né, emocionalmente pela destruição objetiva que o mundo do trabalho causa nele. Mas está falando que então a política ela impacta mais os mais pobres e também os mais ricos, para ficarem mais ricos ainda. Claro, os mais ricos instrumentalizam a política para ficarem mais ricos. Sim. Né? Isso tu fala bastante sobre isso. Sim. Mas para quem é o custo dessa instrumentalização? O custo é do mais pobre. O custo é do mais pobre, é isso que ele fala. Então essa política aqui, que faz uma reforma de austeridade, né, e que tira $100, 100 euros no caso, da aposentadoria do meu pai, ela garantiu tantos % a mais de dividendos, né, para os super ricos, mas ela liquidou toda a vida da minha família. Né? Não, então... é a diferença que a gente vê agora, que o governo está querendo uma coisa que é tão... Seria, assim, se as pessoas entendessem, seria muito fácil passar uma medida que você vai isentar de imposto de renda a quem ganha até R$5.000. Exatamente. Pô, é óbvio. Teoricamente, todo o Brasil deveria ser a favor disso. E é tão difícil passar porque você vai cobrar um pouquinho mais dos super ricos. Mas esse é um dos temas que mais conseguiu tirar o governo do isolamento. Né? Porque o governo conseguiu mostrar... Que, pô, ele está defendendo a... Exatamente. E aí, nessa discussão, sempre entra o papel dos setores médios. Né? Por quê? Porque a classe média no Brasil, ela se sente... né, parte da elite. Né? E ela é tão longe da elite. Ela é tão longe da elite, né? É uma coisa impressionante. Me conta uma coisa, Manu, como foi chegar no Congresso Nacional com 26 anos, 25 anos? 5. Com 25 anos, super bem votada. Bebê, né? Hoje eu olho com 44. Eu me achava aquela menina lá. Aquela música, ele era tal, cheio de moral. Eu achava que eu era tal, uma adulta total, sabia tudo. Como foi chegar no Congresso com 25 anos? Na época, o Congresso provavelmente... acho que era melhor do que hoje, eu acredito, né? Ou não? É diferente, porque
nada é só melhor ou pior, né? Então, se a gente vai olhar a ascensão do centrão para as posições de poder, ele é pior. Ao mesmo tempo, ele tem muito mais mulheres. Muito mais mulheres jovens, tem mais diversidade. Então, isso faz com que aqueles que não são dessas maiorias tenham mais acolhimento, mais espaço de troca. Então, era contraditório. Quando eu cheguei em 2006, não tinha nenhum parlamentar com menos de 30 anos que não tivesse o sobrenome de um figurão da política brasileira. Era tudo filho de alguém. Todo mundo era filho de alguém, exceto eu, né? Tanto que eu lembro uma vez que eu falei, eu não sou filha de ninguém. A minha mãe me ligou e falou, prazer, eu sou a chocadeira. Né? Porque você não é filha de ninguém, ficou na máquina chocando, né? Ó, eu com a minha aguinha. E aí, o que aconteceu, assim? Quando eu cheguei, não existia debate sobre as coisas que eu debatia. Eu já fui eleita porque grande parte das agendas que agora chegaram para o grande público da política... Você já estava 20 anos atrás. Eu já estava debatendo, porque é da minha geração o uso de tecnologia, né? Eu sempre usei redes sociais. Eu sempre navegava naquele ambiente para dialogar, para garantir transparência no mandato. Ontem eu vi uma vereadora que eu me relaciono muito, de Olinda, falando, a gente tem o gabinete itinerante. Eu pensei, cara, a gente fazia gabinete itinerante há 2 décadas, Nossa. Quando a gente criou o gabinete de rua, para ir conversar com as pessoas. Todo mundo achava uma louca, aquelas na rua, né? Conversando com as pessoas, prestando contas do mandato, fazendo conselho do mandato para ouvir. Então, foi muito solitário. Solitário, né? Quando você chegou lá? Você conhecia alguém? Eu tinha a bancada do PCdoB, mas que para mim eram pessoas também um pouco referências, ícones, não eram pessoas minhas, né? Eu olhava assim, a Jandira Fegali, era uma sumidade já, né? Então, foi assim... Foi difícil? Foi muito difícil, foi assim... E fora os ataques que você começou a receber desde sempre? Foi muito solitário. O que acontece? Aí, em 2010, se elege o Jean, já estava lá. E aí a gente, pelo menos eu tenho alguém que está entendendo o que está acontecendo comigo, né? Nós éramos os 2 párias, os 2 solitários, a gente ficava os 2 num canto, assim. E a gente começa a sofrer os ataques, né, um pouco concomitantemente, porque, eu já presidi a Comissão de Direitos Humanos, a gente já pedia a cassação do Bolsonaro ali. Que ano? 2013. 2013 você pediu a cassação do Bolsonaro. Pedi a cassação do Bolsonaro. O mundo seria muito melhor por causa do crime de racismo contra a Preta Gil. Olha... Porque ele vinculou, né, diz que as mulheres negras eram todas prostitutas e tal, né, e se referindo a ela especificamente. Mas eu falava sobre isso, ninguém nem sabia o que estava acontecendo, porque qual era o ambiente que isso tinha acontecido? Na internet. As pessoas na internet já percebiam o que estava acontecendo na sociedade, e o Congresso não. Estava descolado. Exatamente. E claro, né, tudo que aconteceu comigo ainda ganhava uma camada pior, que era o quê? A cumplicidade da grande mídia. Porque nessa época, quem me deu o título de musa do Congresso não foi nenhum deputado do Centrão, foi a Folha de São Paulo. E não foi jornalista homem, foi jornalista mulher. Sabe que eu vivi uma experiência bem interessante? Quando eu escrevi o Por que Lutamos, o livro que eu fiz sobre feminismo, a minha ideia original no projeto era recolher as matérias sobre mim e escrever por que aquilo era machismo, didaticamente, para as pessoas entenderem. Quando eu recolhi, eu não tive coragem de fazer isso com as jornalistas. Nossa. Com elas. Porque elas têm o direito de ter mudado. Eu sei que elas não são mais quem elas eram. Elas não enxergavam aquilo. Elas não enxergavam elas aquilo. Estavam dentro de uma... prender elas no passado delas. Elas estavam no machismo estrutural. E eu acredito que as pessoas podem mudar, né? Sim. Então, assim, eu lembro que teve uma manchete grande na Folha. Musa do Congresso vê beleza com desdém. Eu adoro esse desdém. Eu pensei, pô, o jornalista se puxou, botar desdém numa manchete, né? Exato. Parabéns. Mas teve uma outra que era, quando eu namorei um colega meu, na época ninguém nunca tinha assumido o namoro no Congresso Nacional, hoje tá na moda, né? Todo mundo tá verdade. Casais, filhos do Congresso e tal. Mas na época ninguém tinha nunca assumido. Aí, assumido porque eu imagino, né, que em tantos anos de Congresso Nacional... Não é possível que... Exato. Né? Eu não inventei a diversão, né, galera? Pelo amor de Deus. Aí, Isto É, cara, ela fez uma matéria de 2 páginas. Olha que louco. Era Manu, vírgula, a sedutora. Ah, não acredito. Fez. Nossa. Fez. Então, assim, foi violentíssimo, né? Porque era um momento que... O que você sentia naquele momento quando você via você trabalhando, estudando, querendo... E daí... E era louco, porque eu ganhava a melhor deputada do Congresso, ao mesmo tempo. Eu fui eleita com a maior votação da história do Rio Grande do Sul. Aí, quando eu fui eleita, disseram, fenômeno, vai acabar. Isso aí eu lembro direitinho que uma mulher me disse assim... Tu me conheces? Eu sou fulana de tal, não vou dizer o que ela fazia, porque vai ficar na cara lá no Rio Grande do Sul. Queria te dizer um negócio. Acabou. Tu és uma estrela de brilho passageiro.
2 décadas depois, estava nu. Eu me lembro dela várias vezes, quando eu vejo meu brilhinho, tchum, eu falei, olha... Você errou. Mas por que eu tô te falando isso? Pra dizer assim, que aí a gente fazia o mandato, prestação de contas, gabinete na rua, só que a política estava desconectada do que estava acontecendo na sociedade. O que aconteceu? Entre uma eleição minha e a segunda, de deputada federal, eu dobrei de voto. Nossa. Entende? Não é que o fenômeno acabou. Por quê? Porque cresceu na sociedade o espaço para essas discussões e ninguém queria ocupar. Ninguém queria debater tecnologia, meio ambiente. A RBS, que é a sucursal da Globo no Rio Grande do Sul, fez uma denúncia sobre o uso de tecnologia no meu mandato. Oi? Eles trataram como se eu estivesse namorando. Na época eu era vereadora, a vereadora que usa o Orkut. Mas você usava isso daqui pra... Exatamente. A Veja fez uma matéria que era eu e a Sabrina Sato, deputada tuiteira. Tipo, isso aqui é escória. Vejam quem são, tipo, com a Sabrina, que é maravilhosa, mas, né? Sim, mas ela tá no Sabrina entretenimento e tal. Exatamente. Outra entendeu? coisa. Então, assim, era uma desqualificação brutal do sistema, político e da grande mídia e um crescimento imenso na sociedade. Mas do ponto de vista individual meu, a solidão era brutal, porque eu tentava conversar com as pessoas da política sobre as coisas que eu vivia e elas não aconteciam. Elas não conseguiam se conectar com aquilo. Porque era naturalizado aquele tipo de comportamento que aquelas jornalistas tinham. Por isso que essa ascensão do movimento de mulheres, ela é libertadora para todas as gerações. Às vezes as pessoas falam assim, ai que engraçado, essa mulher de 70 anos se deu conta que foi estuprada só agora? Já deve ter ouvido isso alguma vez. É, porque... Faz tanto tempo que ela resolveu contar. Sim, porque ela tomou consciência e se sentiu capaz de ter um ambiente de acolhida só agora. Né? Eu tive uma grande ficha... Tu já viu alguma vez uma charge do Laerte, que é da Laerte, que era uma ficha grande caindo no planeta Terra, Não. ficha telefônica? Não. E aí diz assim, uma hora a grande ficha ela vai cair. Olha. Eu tenho vários momentos que a grande Que caiu ficha a ficha cai, assim, sabe? tipo, Eu sempre me lembro da eu Laerte, falei. aquela fichona telefônica caindo. Quando eu gravei o Roda Viva, Nossa, isso aí em é um 2018, absurdo. eu saí normal do Roda Viva. Você não percebe. Só para as pessoas Olha que entenderem, louco. no programa acho que tipo de 1 hora ela foi 60 e poucas 80 vezes. e poucas vezes 80 interrompida. e poucas vezes interrompida. E tipo, o Ciro tinha sido 8. O Boulos tinha sido 13 e o Ciro tinha sido 8, que eram os candidatos do nosso campo. Imagina, tipo, em 1 hora você ser 80 vezes interrompida na sua fala. É. E você achou normal na época? Claro, né? porque aquilo era minha rotina. Tá acostumada, você falava... Era minha rotina. Fazia, ali em 2018, 14 anos que eu provava o tempo inteiro que eu não era uma idiota, que eu não era uma bonitinha, que eu não era uma burra. Então, o que aconteceu? Eu saí de lá, pensei, pô, tá 1 a 1, não conseguiram me desqualificar e eu consegui marcar os meus golzinhos, sabe? Ele fica ali, né, aquele jogo... Se defendendo e tal. e tal. Aí, quando eu saio, eu tô indo no sujinho jantar, Aham. chega uma mensagem de uma amiga minha. Amiga, você está bem? Eu... Tava consegui. A pessoa sabe que eu tô bem, né? Não tô assim desaparecida. Exato. Aí começou, eu abri o meu Facebook e era uma revolta das mulheres do Brasil inteiro. E a pauta da Folha de São Paulo no outro dia, eu falei, cara, que loucura. Mudou. Caiu a ficha. A grande ficha caiu. As pessoas finalmente perceberam que eu não sou uma idiota. Que eu sou interrompida porque eles... E que eu sou odeiam tratada mulheres. dessa forma. Claro. Entendeu? Porque essas coisas eram gritantes. Eu vou te dar um exemplo. Eu super me dou com o Boulos, tu sabe, né? Só que o Guilherme, ele nunca tinha sido deputado. E ele era candidato a presidente e ninguém questionava a capacidade dele ser presidente. E você já tinha vindo de uma... tudo. Exato. Entendeu? Vereadora federal, 2 vezes estadual, presidente de comissão, líder de bancada. E os caras me tratavam como se eu fosse minha filha de 10 anos. Teve um cara que me explicou que eu acreditava. Não, a senhora não acredita nisso, a senhora acredita em outra coisa. O âncora do jornal. Nossa. Falei, mas pelo amor de Deus, entende? Então, assim, o que mudou? O que mudou não fui eu. O que mudou foi a sociedade. E essas são as conquistas do movimento de mulheres que às vezes as pessoas não enxergam. Eu lembro de uma outra... Teve esse fato do Roda Viva e teve uma vez que eu estava na Universidade Federal de Pelotas, na Faculdade de Direito. A gente tinha uma atividade, antes disso, quando eu era deputada estadual, em 2017, 2016, que a gente chamava Escola de Desprincesamento. A gente ia para as cidades falar com as professoras e com os professores sobre práticas na escola que reproduziam violência contra as meninas, né? E aí eu tava lá na faculdade de Direito e tal, e levantou uma senhora. Senhora, assim, talvez de 60, 70 anos, né? E aí eu lembro que ela levantou e começou a chorar. E ela falou, eu sou diretora do curso tal, que era um curso das engenharias. E quando eu tava na faculdade,
os meus colegas me diziam que a mulher só podia entrar nas engenharias se ela era feia ou se ela queria arranjar um marido. Nossa. E agora, esses mesmos colegas de aula são os colegas que assediam as minhas alunas mulheres. E ela começou a chorar. Ok, corta. Meu pai era professor dessa faculdade. Meu pai falou, essa mulher é uma baita direitosa, o que ela estava fazendo aqui? Aí, claro, né, meu pai, um homem de esquerda, olhava para ela no lugar dessa coisa. Sim. Só que essa mulher, de quase 70 anos, esse movimento de mulheres intergeracional, com uma dimensão mais massiva de agora, permitiu ela falar sobre aquilo pela primeira vez. Sim, né? exato. E perceber, provavelmente. Perceber, isso é libertador também para todo mundo. na cabeça dela aquilo. Né? Que ela não percebia. Exatamente, organizar, dar nome, nominar, né? Que é um processo importantíssimo para quem vive violência. Sabe que quando eu li o Por que Lutamos, já faz alguns anos, até a gente deu para todo mundo da Gaia. É. E a gente nem era amigo. Você viu só, tipo, ó, como tá conectado. Tem uma coisa que eu nunca tinha percebido, que era o machismo estrutural causado por contos de fadas como A Bela e a Fera, a Cinderela. A Bela e a Fera, que era aquele negócio que é uma mulher encarcerada, que daí ela se apaixona por um monstro e aquele jeito... Ela é quem tem a responsabilidade de transformar o monstro. Príncipe. E daí quantas mulheres sofrem algum tipo de violência? Não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer esse homem ser diferente, né? Aí tu vê, né? Claro, a gente ainda está no âmbito da fantasia, mas tu pega, por exemplo, a modernização das histórias. Na Frozen, né? Quem é a principal parceira? Primeiro tem um cara que dá um golpe. Exato. Já tem o homem já colocou. Já tá ali, né? Mas tem o quê? Tem a irmã, a amizade. Mesmo assim, tem uma dimensão da Frozen que pra mim é muito perturbadora. Eu choro sempre. A Laura odeia ver filme comigo porque ela diz que eu choro de alegre, de triste e de bonito. Que é a categoria quando assim, fico muito... Ok. Mas olha aqui, o que acontece na Frozen? Ela exerce o poder dela. Uhum. E o poder dela destrói tudo. O superpoder dela faz mal pro resto. Ela faz mal pra todo mundo. Olha que louco, o filme, ele é uma jornada sobre uma mulher aprendendo a exercer o seu poder e de como o poder das mulheres, ele é visto como potencialmente destruidor. Nossa. Ela fica sozinha no castelo de gelo para poder conviver com o poder dela. É muito triste, gente. É muito triste. Que desenho, Frozen é muito triste. Que desenho ou filme infantil você acha que é legal? Eu acho que tudo pode ser legal, porque pode servir pra gente conversar, né? Então, a minha filha, por exemplo, acessou tudo. E ela acessou tudo porque eu conversava com ela sobre as coisas que aquilo despertava, né? Mas eu fui uma criança que cresceu com Turma da Mônica. E eu acho que isso cumpriu um grande papel no meu imaginário. Porque a dona da rua era a Mônica, né? Era ela a chefe daquela turma ali, né? Se organizava em torno dela, né? E não em torno de nenhum menino. Então... eu acho que isso teve uma relevância pra mim, no meu imaginário. Mas a Laura sempre viu tudo. E eu acho que a gente tem que fazer isso. As crianças têm que ver tudo e a gente tem que conversar. O problema é ver sem conversa. Que aí reproduz, né? Sim. Me conta, como foi o caso do Walter Delgatti que... Nossa, ele saiu da Frozen pra ir pro... Foi o dia que eu fui pro meu castelo de gelo. Nossa, foi muito doloroso pra você? Só para as pessoas entenderem, né? Então, a Manu teve um papel importantíssimo pra descortinar Sérgio Moro. E toda a Lava Jato, né? Essa história é muito louca, né? Eu brinco que eu sou um para-raio de histórias legais, gente. Que bom, né? Eu adoro porque eu sou apaixonada pela vida. E a minha vida nunca tem pouca emoção. Não, é assim. muita emoção. É muita emoção. Então, acabou a eleição de 2018. Olha, essa história é bem louca, tá? Tu quer que eu conte todas ou quer que eu corte? Conta. Vou chorar, né? Não vai ser preso, fica tranquilo. Aí, olha só. A minha mãe teve câncer em 2019. E quando ela saiu do hospital, eu falei assim, vamos organizar um Dia das Mães aqui em casa. Chamei as minhas irmãs e organizei um negócio, assim, lá em casa, né? Tipo, 11 da manhã, ela tava recebendo alta. Ela saiu do hospital para a minha casa. Super legal e tal, ok. Daí, simplesmente, eu tava arrumando a mesa, essas coisas, toco o meu telefone. Seu Telegram foi invadido. Eu não usava muito o Telegram. Tava tudo bem. Daí eu recebi uma mensagem do Cid Gomes. Preciso falar contigo. Eu achei aquilo insólito, porque uma pessoa me escrevendo no Dia das Mães na hora do almoço, pra mim, né, digamos assim, a maternidade amigo, é uma coisa super importante. Falei, cara, deve ser urgente, deve ter acontecido alguma coisa de saúde com alguém aqui no Rio Grande do Sul, deve estar precisando de ajuda. Aí eu falei, claro. Aí nisso entra uma mensagem. Na verdade, eu não sou o Cid Gomes, eu sou um hacker. Eu invadi o teu telefone. Isso tudo tem a ver com o método como ele invadia.
Porque ele ligava e na hora que liga, cai o Telegram é super falho de segurança, viu, galera? E aí, ele tinha eu não vou ficar dando detalhe como é que vai, mas era uma coisa super simples que ele fazia para acessar. E aí ele me diz, eu sou um hacker, eu tô com todos os conteúdos da Lava Jato aqui, vou te mandar agora alguns prints do teu telefone para tu saber que de fato que eu consigo acessar. E aí, como eu não usava o Telegram, ele pegou as minhas conversas com o Jean. O Jean tinha acabado de ir pra Espanha, de ir pro exílio. E aí ele tinha, ai, meu amor, como tu tá? Saudades tuas e tal. E ele deu a entender que ele não acreditava que aquele era o Jean, né? Que era uma outra coisa, tipo, te liga que eu tô aqui sabendo. A do cara fica esperto aqui. Aí tá. Aí ele disse, eu tô com aqui todas as mensagens da Lava Jato. O que eu tenho pode mudar a história do Brasil. E eu quero passar pra ti. Posso te ligar? Eu falei, não. Na hora você dá uma gelada, né? Só por escrito. Ah, sim. Aí, o que aconteceu? Ele começou a me mandar. Quando ele começou a me mandar, eu comecei a entrar em pânico. Aí eu pensei, cara, não pode ficar comigo isso aqui. Eu acabei de ser candidata a vice-presidente da República. Não dá. Eu não tenho legitimidade pública pra apresentar isso. Sim. Né? Eu preciso convencer esse cara a dar pra um jornalista. E eu falava, olha, tudo bem, mas a gente precisa que tu apresente com um jornalista. Não, a imprensa faz parte do que eu vou denunciar, eles não vão querer. Aí corta o almoço Dia das Mães, meu tio chegando, minha mãe sua cabeça na... minhas irmãs chegando, minha família é bem barulhenta, e eu assim, branca, transparente. Tipo, o que tá acontecendo? Exatamente. Aí eu falei pro Duca, tá acontecendo isso, isso e isso. Cara, o Duca é massa, porque ele jamais vacila. Eu não sei o que fazer. Ele, como não sabe o que fazer? Só tem uma coisa pra fazer. O cara vai salvar o Brasil, tu tá perguntando o que ele vai fazer? Só que é o seguinte, tu não entende disso. Não sou eu que entendo disso. Tu tem que ligar pro teu ex-namorado, que é advogado. Eu sou músico, eu sou artista. Aí eu liguei pro Zé. Zé Eduardo, que é ex-ministro da Justiça. Falei, Zé, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí ele, é uma armadilha, vão te prender. Nossa! Aí eu falei, eu sei, essa é a hipótese que eu tô pensando, só que pode não ser. E se não for? Aí ele falou, cara, para aí, eu vou ligar pro fulano, que é criminalista, e vou fazer uma consulta sem dizer que é tu. Aí a gente consultou um dos maiores criminalistas do Brasil. Falei, eu sou jornalista, eu tenho tecnicamente direito de proteger a minha fonte. Eu não fiz nada de errado, mas eu quero saber se eu consigo usar isso pra me proteger. É o governo Bolsonaro, o Moro era ministro da Justiça. A Polícia Federal na mão dos caras, entendeu? Não é assim, tava tudo certo, dentro da normalidade democrática, né? Fizemos essa consulta e tal. Aí ele, o fulano construiu, dá pra tu ir em frente, só que só por escrito. Eu falei, não, isso já é o que eu tô fazendo. Aí, fiquei lá, nós temos que mandar pra um jornalista. Não, vou mandar pra jornalista, tem que ser tu, lute como uma garota. Aí eu, meu Deus do céu, e o cara mandava documento, eu não precisava me mandar mais nada. E eu olhava os documentos e lia. Eu falei, eu não quero, pelo amor de Deus. Vamos resolver, eu preciso, porque eu estava preocupada com a legitimidade da denúncia. Tá. Porque esses documentos caem na mão minha, eu coloco na minha internet, morre no dia seguinte. Sim, porque vão falar, olha, ela tá criando, tá. Vai ser falso, o Moro dizendo que era falso. Aí eu falei, eu tenho uma alternativa pra ti. Nós vamos entregar isso aí pro Glenn. O Glenn ganhou o Pulitzer, ele é o cara do Snowden, porque claro, né, tu vai sacando da psicologia masculina também, né? Falei, vai falar de Pulitzer, de Snowden, o cara vai falar, ok. E aí ele falou, com ele eu topo. Só que eu tinha outra coisa, não tinha relação nenhuma com o Glenn. A única vez que eu tinha falado com o Glenn foi pra dar uma entrevista. E tu imagina eu, no Dia das Mães, mandando uma mensagem. Olá, Glenn, pode falar comigo urgente? Nossa. Aí o Glenn, com o Davi Miranda, porque o Davi ajudando ele a entender a conversa, eu falei, eu preciso te passar um contato, o cara fez isso, isso e isso. Eu não aferi se os documentos são verdadeiros ou não, eu não tenho como fazer isso agora. E eu preciso estabelecer essa ponte. Aí a gente foi construindo essa relação de confiança entre os dois, né, da troca e aí eles foram... começaram a construir a relação. Eu falei, a única coisa que eu quero saber, eu não quero mérito, eu não quero que diga que eu tô no meio, eu só quero saber se os documentos são verdadeiros ou não, pra eu proteger minha família. Porque tava mexendo com muita gente poderosa. Muita gente poderosa. É a única coisa que eu quero. Pra eu saber se eu tenho que ficar, se eu posso sair do país, se eu não posso sair, porque eu tenho que me proteger. Porque o meu lugar era o pior de todos. Ninguém podia saber que eu tava envolvido, entendeu? Só que os caras podiam saber. Exato. Né? E aí eu, 2 dias depois, encontrei o Glenn no Rio, falei, Glenn, e aí? Porque ele continuava me mandando, né? Ele ficou me mandando sempre, ele tentava me atualizar, e aí o Glenn disse, não, é verdadeiro.
Aí eu falei, fudeu. Vai dar um rebuliço Vai nessa dar um república aqui rebuliço na agora. minha vida. Agora, porque eu tinha muito medo que me matassem, né? Que me prendessem, que fizessem. Por quê? Por causa das narrativas deles, não da verdade. Sim. Não estava preocupada com a verdade. A verdade é uma coisa que não existe pro bolsonarismo. Exato, eles Mas queriam. só olha o detalhe engraçadíssimo, tétrico e engraçadíssimo. Isso era um domingo, Dia das Mães. Na segunda, eu vou pra Minas. Quando eu chego em Minas, a Jô Moraes, que me recebeu, falou, a gente vai almoçar no lugar tal. Eu falei, não vou lá. Lá tem muita gente de direita, vão me hostilizar, eu vou ficar na minha, vamos pra outro lugar. Isso aí salvou minha lucidez, né? Porque eu que escolhi o lugar que eu fui. Quando eu cheguei no lugar que eu escolhi, tinha uma mesa de procurador, uns 200. Nossa. Um encontro anual deles. E aí vem um... Ai, tem aquela turma maravilhosa do Ministério Público dos Direitos Humanos e tal, vem conversar comigo. Aí ele olha e fala assim, a senhora não acredita. Invadiram o grupo dos procuradores. Aí eu... Nossa, mano! Aí eu assim... Se eu não tivesse escolhido ir almoçar lá, eu ia achar que tava armando pra mim, Você achar né? que essa Óbvio. Aí eu... Mesmo? Invadiram. Não, você conseguiu transparecer Não, algo? porque eles tinham tanta convicção que era uma coisa de disputa interna deles. Entendeu? Então eu falei, tá, ok. O que acontece? Aí, quando eles... é uma história bem complexa, porque olha só, o Moro disse que era tudo falso. Aí o Glenn apura, faz aquele consórcio de imprensa. A gente deve muito a essa capacidade. Às vezes a pessoa fala, mas ele não é de esquerda. Por isso que tinha legitimidade. A legitimidade está em ele ser um jornalista que trabalhou com os conteúdos de maneira séria. Porque lá ele foi muito sério. Construiu um consórcio muito sério com a imprensa. Lembra? A Folha dava, Sim, o UOL sim, dava. lembro. Isso tem a ver com ele. Legal. Porque a imprensa estava toda na Lava Jato. É? Toda. Sérgio Moro era tratado com herói. Tem jornalista importante Batman, aí que né? falava exatamente, né? Sabe, Chega né? ele. Né? A gente sabe. Exatamente. Aí o que acontece? Quando vaza, começa a vazar. Eu já tinha organizado uma viagem para fora do Brasil, porque eu tinha decidido não sair de vez, né? Mas eu precisava de respiros com a minha família e tal, porque era muito violenta a rua, a realidade ali no primeiro semestre do governo para mim. Eu tô lá fora, me liga o Glenn. Porque quando eu vi prenderem ele, eu não sabia, eu nunca tinha visto a cara do hacker. Só falei com ele por escrito. Falou, prenderam o cara, a gente tem que estar preparado. Eu falei, eu vou falar a verdade, tá aqui a verdade e vou entregar meu celular pra polícia. Aí eu tinha várias cópias do meu celular, porque eu tinha medo que armassem, que colocassem. Lógico. Então, né, eu tinha gente que tinha recebido esse arquivo, porque eu não contei pra ninguém. Que, claro, fofoca, vai contar uma dessas. Você não sabe da maior, né? Tanto que quando saiu no Jornal Nacional, um amigo meu do Mídia Ninja me falou, estão com uma fake news horrível contra ti. Aí eu, não é fake news, já conversamos, estou escrevendo a nota, né? Mas eu não tinha como contar, como é que conta? Não é justo tu contar um segredo desse pra alguém, porque é um segredo bom demais de fofocar. Exato. Né? E foi em maio, e o Glenn só começou a vazar em junho, porque era uma quantidade imensa de documentos. Mas aí, quando eu entrego o telefone, eu estava organizada para ser presa. Porque eu pensei, cara, o bolsonarismo não tem como me encaixar nessa história e eles não criarem uma coisa falsa. Não tem, Nossa, né? Porque eles tinham ali um hacker, o Glenn. O Glenn é um cidadão americano, né? Toda a complexidade. Jornalista, né? O Moro dizendo que era falso. E ele era ministro. Era ministro, toda a polícia na mão deles. Eu falei, cara, eles vão inventar, eles vão pegar esse cara, vão submeter esse cara a um processo de tortura. E vão falar, e fala vão fazer que fala qualquer coisa. Eu não sabia, né? Aí eu me preparei pra isso. Com Nossa, certeza Manu. o pior momento da minha vida. E aí eu vou entregar meu celular. Vou entregar. Aí eu organizei, o cara da PF super correto, super sério, o delegado-chefe desse caso foi super, falei, eu vou organizar um lugar que a senhora entre sem ter imprensa, pra não, né? Ok, entreguei o celular. Só que acontece que o meu celular também tinha sido invadido. Então o meu celular era também a prova da existência do ataque hacker. Ou seja, de que as mensagens eram reais. Sim. E não falsas, porque o Moro nunca entregou o celular do Bonitão. Nem o Dallagnol, nunca quiseram ser submetidos a isso. Porque ia provar que era verdadeiro. E eles ainda estavam na tese de que era falso. Entendeu? E você mostrou então, o celular lá que estava... Então, na prática, eu fui como vítima. Sim, Só é que verdade, eu ser você foi vítima, atacada. claro, eu ser vítima é o que mostrou que, de fato, Era as verdade. mensagens eram verdadeiras. Que os arquivos eram arquivos... não sei como que chama arquivo quando não é... Adulterado. Adulterado, tem um nome pra isso. Então, assim, é uma história altamente complexa, né? Porque podia ter dado tudo diferente, a polícia podia ter tido uma postura política, né? Como tinha tudo E pra graças ser. a isso que acho que o Lula voltou e muita coisa aconteceu. É, claro, porque daí a Vaza Jato, que o Glenn construiu, né? A maneira como ele construiu, porque as pessoas também não tinham ideia do volume de documentos. Não é fácil apurar
né? Eu lembro que quando eu fui na casa do Glenn, ver se era verdadeiro ou falso, estava o Glenn, o Demore, um outro jornalista, assim, era um volume de dados, gente, estratosférico, né? Que tem que ficar lendo, decorando, era muita coisa. E, enfim, foi algo bem importante, assim, e eu me orgulho muito, assim, da minha família, do Duca ter bancado isso comigo, porque a gente já vivia em muita violência, sabe? E não vacilar sobre que lado seguir. Quando a gente tem pessoas que a gente ama, o que eu faço impacta na vida deles. Então é evidente que a minha situação é sempre a mais sensível, porque eu penso neles, né? Tem homem que não pensa em nada, né? Toma uma decisão, não pensa. Eu penso neles. Então, ter do meu lado alguém que bancou as minhas escolhas, assim, sem nunca questionar, ao contrário, né? Tipo, não tem debate aqui. É o que a gente tem que fazer, ajudar o nosso país, né? Pra mim é algo bem importante, assim, que foi bem importante. Mas tem outra coisa engraçada. Fui eu levar os arquivos pra Polícia Federal. Chega lá aquele monte de delegado, né? E a máquina que coloca o celular pra dentro fica baixando infinitamente, uma máquina de Israel. É uma máquina, assim, você joga o celular lá e... É uma caixa. É tipo James Bond. Não, essas coisas os filmes não fazem, tipo, é uma mala. Será assim, que a máquina achou também que isso é um caso... uma mala prateada de Israel, que põe, aí conecta nos computadores e tal. E ficou puxando meu celular pra dentro, puxando meu celular pra dentro, puxando meu celular pra dentro. E vai, levou 9 horas. Nossa! E não abria nada, porque ela baixa tudo e depois abre, ok? E eu tô aqui sentada, vendo aquela tela, e nada. E quem sabe eu pego um almoço, quem sabe não sei o quê. Aí aparece, eu tô aqui e o computador tá ali. E abre a primeira imagem, é um homem assim, sem camisa, forte. E eu gritei de longe, um homem pelado! E não é o meu marido! Aí eu, cara, o que é isso? Aí era um meme do primo do Carlos Bolsonaro, que alguém me mandou, porque eu nem compartilho esse tipo de coisa. Alguém tinha mandado e fica, né, na memória. Aí eu falei, o que é? Aí eu olhei, tá, ok. Porque tu não sabe, eu não sabia que ficava tudo. O que os outros mandam, o que circula nos grupos, tudo entrou. Eles baixam tudo. Claro. Aí vem um segundo meme. Era o Moro, um meme que é famoso do Moro com a cara assim, sabe? Aí eu, meu Deus, o Moro é o chefe dos caras, ministro da Justiça. Falei, eu não fui eu que mandei. Eu não fui. Então, assim, essa do o homem pelado. Não era pelado, né? Era sim, mas eu olhei de longe assim, eu falei, um homem pelado. Aí a Gabi que tava comigo... E não é meu marido, cara, mas ele tá horrível, né? É grandes emoções, é aquele filme de grandes aventuras. Sim, que história linda. Mudando totalmente de assunto, o capitalismo neoliberal deu super errado, né? Acho que... Dá pra sair na rua, fazer um city tour do que exatamente. O que você acredita como modelo ideal, considerando a conjuntura atual? É possível ter o comunismo? É possível ter o socialismo? É possível ter... O que é possível pra gente? Eu acho que a tua pergunta tem uma palavra mágica que a gente precisa enfrentar. Modelo. Não existe modelo. A esquerda, durante um período grande, debatia a construção de experiências a partir de outros lugares. Então, a maneira como Cuba construiu a revolução, né? A maneira como os países ali construíram seus processos de estado de bem-estar social, a Rússia. E agora tem um certo movimento de estudo, interpretação e esforço para compreender o grande fenômeno que é a China. É evidente que isso é fundamental, porque a gente tem que saber o que acontece no mundo. Sim. A gente tem que saber o que acontece na China, tem que entender a maneira como eles construíram os processos deles, tem que olhar para os Estados Unidos e entender o que está acontecendo lá agora, porque a gente vê só, a gente está dentro da caverna, a gente está vendo o que está saindo de lá, né? A luz, a som, mas não o que está acontecendo lá de dentro. Então a gente tem que olhar para o mundo, mas o Brasil precisa construir um caminho próprio, né? E não é, por isso que é tão difícil. Porque se desse pra gente pegar, importar um modelo e copiar, às vezes o pessoal começa a falar da China e eu falo, mas teve revolução, né, pessoal? É assim, vamos começar esse processo de industrialização sem mudar o poder político. Mudou a lógica de exercício do poder, né? Então, o Brasil vai ter que construir esse seu caminho. Eu acredito, e passa por onde esse caminho? Eu acho que, primeiro, passa por a gente pensar quais lições a gente tira da vivência e da experiência da democracia liberal. Né? Eu acho que a gente precisa olhar para isso, da gente colocar no centro, debater e colocar no centro do projeto de desenvolvimento do país questões que são centrais de serem enfrentadas, como o tema do enfrentamento ao racismo. Né? É preciso imaginar um projeto de desenvolvimento do país que coloque no centro, por exemplo, o tema da industrialização. O Brasil é um país destruído. Né? A indústria brasileira é menor do que na época de Getúlio. Né? Então, mas, ok, como que faz isso sem colocar no centro, por exemplo, o tema da sustentabilidade da emergência climática? Não é um debate qualquer. A gente acredita que tem que desenvolver uma indústria a qualquer preço, a qualquer custo, nesse momento do planeta? Entende? Nós somos o país com a maior reserva de biodiversidade do planeta.
né? Como garantir que essa floresta produza tudo aquilo que pode produzir e entregar para a humanidade? O professor Enio Candotti, uma vez em Manaus, me disse que nós precisaríamos formar 100 mil botânicos para conseguir interpretar, sistematizar e documentar a riqueza da floresta amazônica. Tem ideia do que é isso? Esse é o projeto de desenvolvimento do Brasil. Exato, não... É formar 100 mil botânicos e conseguir tirar as riquezas. Quanta medicação tem ali? Quanta riqueza tem lá, e o que a gente está ali, fazendo né? hoje é desmatando para colocar boi lá. Exatamente, exatamente. Agora, aí tem o debate, manter a floresta em pé e fazer isso, qual é a alternativa para o norte do país? Porque a gente olha daqui, você de São Paulo, a gente lá do sul, mantém a floresta em pé, tudo bem. Mas o que aquele povo faz para viver, né? Então, vê o debate que é sempre atual com São Paulo, o debate sobre a Zona Franca de Manaus, né? Que São Paulo sempre é contra. Sim. Né? Mas aí as mesmas pessoas que são contra, às vezes são a favor da proteção da floresta. Vai ver qual é o impacto da Zona Franca, né? Para a proteção da floresta, para manter a floresta em pé. Sim. Então, assim, eu acho que a gente precisa tirar dicas, né? Olhar caminhos a partir da própria experiência brasileira e das experiências dos nossos países vizinhos, porque a gente ainda é muito referenciado nas grandes nações europeias, né? O que acontece nos nossos países vizinhos? Quais são as relações que a gente vai estabelecer com eles? Né? Também, acho que esse é um debate central para o lugar que o Brasil pode ocupar no sul global com esse redesenho mesmo que o mundo vive. Legal. Agora, é óbvio, tem lições, né? Tem lições da China. Evidente que tem, né? Como é que pode o país que tirou toda a sua população da fome não ter exemplos para dar? Mas eu acho que é importante que a gente capturar a essência aqui de uma coisa que já foi um erro no passado e não pode ser um erro no presente, que é a ideia de que experiências que têm que ser aproveitadas podem servir de modelos. Entre olhar para uma experiência e extrair lições dela e imaginar que ela pode ser um modelo replicável, entendi. Tem uma distância incrível. Porque a realidade é completamente diferente. Exatamente, porque a nossa história não é a história do povo chinês. Então não dá para falar, vamos pegar e copiar e colar. Então esse projeto nacional de desenvolvimento tem que ser eminentemente brasileiro. Quem é esse povo? Né? Quais são as contradições desse povo? O que funda essa nação? Nossa, faz super sentido isso daqui. Então, por isso que é tão estranho, às vezes, a gente ouvir uma parte dos setores progressistas que colocam no tema o projeto de desenvolvimento nacional e não coloca a questão do enfrentamento ao racismo. Sim, então não é brasileiro, é de outra nação. Exato, porque essa nação é uma realidade, o racismo é fundada a partir da violência contra os povos indígenas e contra as pessoas escravizadas que formam, que constituem, né, o que é o Brasil. Convence em 1 minuto alguém a ser feminista. Precisa convencer? Melhor resposta. Nossa, qualquer mulher, nenhuma mulher precisa ser convencida de que ela é tratada de forma diferente que um homem. Nenhuma mulher. Perfeito. Né? Eu acho que os homens precisam olhar para se eles conseguem enxergar as mulheres como eles enxergam a si próprios. É uma coisa incrível. Eu sei que tem muito problema com o termo feminismo. Isso não é uma questão para mim, porque a história do feminismo é uma história em que mesmo esse termo foi muitas vezes descartado pelas mulheres feministas que eu vejo como as minhas matriarcas, entende? Na época da Revolução Russa, por exemplo, a Kollontai dizia: as feministas são essas inglesas que acham que vão resolver tudo com voto. Nós não somos elas. Nós queremos creche. Nós queremos participação política radical. Então, ela refutava a palavra feminismo. E agora a gente vive um momento, até tem uma pesquisa recente da Camila Rocha, do SEBRAP, junto com o Instituto Update, que mostra isso, que as mulheres conservadoras, religiosas, progressistas, elas todas concordam com a essência do que é o feminismo. O feminismo não é uma palavra. O feminismo é a crença de que as mulheres são cidadãs. Essa camisa aqui. Exatamente, que são humanas. Entende? Tu entende que a gente vive num planeta que é feito para homens? Tem um livro de uma pesquisadora inglesa que ela diz assim: a mulher, na melhor das hipóteses, é um homem de tamanho pequeno para o planeta, né? Então, para o teste de remédio, para o cinto de segurança, para a vida, né? Quando, para mim, a saída, ou o caminho para um país como o Brasil, por exemplo, passa por colocar no centro as tecnologias sociais construídas pelas mulheres, porque as mulheres sobreviveram. As mulheres negras sobreviveram criando as suas filhas num país absolutamente hostil e violento dela. Que tecnologias sociais elas criaram? Tecnologias de cuidado. O cuidado está no centro. Às vezes os homens nos dizem assim, vocês, eles não dizem exatamente assim, dizem de jeitos mais sofisticados, né? Quando eles falam de identitários e tal, eles falam, vocês olham para a parte, nós precisamos olhar para o universal. Só que o universal dos homens nunca foi universal
Universal. Exatamente, nunca Entendeu? considerou. Nunca considerou. Quem não é o homem. Exatamente, que Universal é esse, que nunca falou em creche. Exato. Que Universal é esse, né? Então, a gente precisa imaginar, né, eu acho, esse caminho brasileiro colocando as tecnologias que as mulheres construíram no centro para pensar caminhos, para políticas públicas e para o nosso país ser um país mais justo. Não vai ser nunca mais justo, gente, se a gente não conseguir criar um sistema de cuidados público, né, que emancipe as mulheres, porque a gente está falando disso, né? A gente está falando de pessoas que trabalham mais horas todas as semanas para garantir que o país produza. Eu acho que o mundo vai ser muito melhor quando as mulheres estiverem nos principais espaços de poder. E especialmente Manu Dávila, e torcendo para que Manu Dávila, ano que vem, possa estar no espaço de poder. Que bom, a cara de João falou assustado, tipo assim, tô falando e não tô sabendo se vou tomar um tapão. Para, João, meu tapinha no braço. Poxa, muito Obrigada. obrigado, Manu. Amei. Também, Você amei. é muito incrível. Que bom. Adoro conversar contigo. Nossa, eu também. Ficarei mais 10 horas. horas. E a nossa parceria tá só começando, galera. Se preparem, porque eu tô aqui, ó, há uns 5 anos. João, as mulheres. Vamos olhar pras mulheres. Vai ter um projeto agora incrível. vão ter 2 projetos incríveis. Vai. Vai ser tudo junto. Se você gostou, inscreve no canal, curte, comenta e vamos fazer muita força para ajudar, para apoiar, para fortalecer as mulheres do nosso Brasil e do mundo. Valeu, galera.